Olha lá, começou a gravar. Então, o que acontece? Você tem o poder moderador que se estivesse, né, se a Câmara estivesse contra a vontade do imperador, o poder moderador poderia, então, dissolver a Câmara, certo? Que era para ser algo bom para o povo, vamos dizer assim, não é? Que era para fazer justiça ao povo, então ele usou em poder próprio, ok? Nós temos a primeira Constituição, de 1824, que vai dizer quem vota, por exemplo, né, quem não vota, lembrando que só os homens votavam, mulheres, escravos, né, ficavam de fora. Nós temos a Confederação do Equador, que foi, né, uma revolução lá em Pernambuco, certo? Para que pudesse se tornar independente. E lembrem-se que eles adotaram a parte da Constituição. Só meu slide, que está meio estranho, está pequeno mesmo, não consegui ver o nome de quem foi aí. Paula, se você puder aumentar para a gente um pouquinho aí o slide, porque realmente está pequeno mesmo. Não é só para você, não. Aí, vai aumentando para nós, por favor. Isso aí. Valeu, Paola. Né? Então, lembrando que aí, na Confederação do Equador, nós temos Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, se juntaram ao Pernambuco. Nossa, muito obrigado. Nossa, e como? Salvou mesmo. Ajudou. Certo? Então, eles vão querer se tornar independentes, ok? E quem foi o único executado, né, da Confederação do Equador foi o Frei Caneca, tá? Então, aí nós vemos a política do primeiro reinado, pessoal, que foi o Brasil negociar pela sua independência, certo? E qual foi a negociação? Pagar a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, ok? E uma outra questão foi disputar a guerra, foi disputar a região ali do Uruguai, a região da Cisplatina, certo? Então, nessa guerra, então a Inglaterra intervém e é onde nasce o atual Uruguai, né? A República Oriental do Uruguai, certo? Lembrem-se também uma coisa, a Inglaterra ela fez isso porque era mais um país em que ela poderia vender seus produtos, certo? Que ela não faz nada de graça, lembrem-se disso. E o primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, e a Inglaterra em 1827, ok? E Portugal, depois, né, dessa negociação, também reconheceu a nossa independência, ok? Lembrem-se também de alguns tratados que Portugal fez com a Inglaterra, tá? 1810, nós tivemos os tratados de navegação, certo? Que são baixas taxas dos produtos ingleses entrando no Brasil, ok? E o tratado de aliança e amizade, ok? Em que o Brasil se comprometia a acabar com o tráfico de escravos, certo? Até 1830, mas isso só aconteceu na segunda metade do século XIX, tá? Lembre-se que eu falei que eles foram, né, adiando o quanto puderam, ok? Só dando mais uma... E aí, eu comentei, né, foi onde nós paramos, pode passar, Paola, essa aí é a briga da região da Cisplatina, tá? Que lembrem que eu falei, né, gente? Né? Lembrem que eu falei que disputar a região do Rio da Prata era importante, né, para o Brasil, para o Paraguai não, para o Uruguai, certo? Para a Argentina, quem dominasse aquela região dominava ali o comércio do rio, certo? Poderia impedir que outros países circulassem por ali, ok? Então, era importante isso. Com a independência surgindo ali, né, o Uruguai, você tem 3 países ali que poderiam tomar conta daquela região, ok? A Guerra do Paraguai, por exemplo, também é uma briga para dominar aquela região ali. E
Daí nós vamos entrar no período das regências, que foi aonde nós paramos, certo? O período das regências, você tem o Dom Pedro II, né? O Pedro II, né? Criança, ok? E regências que vão governar o país até ele se tornar maior, certo? Porém, nós temos dois tipos de regência, tá? Então, nós vamos ter dois partidos políticos, né? Os exaltados, não lembro se eu falei isso, se eu falei, né, vou falar de novo. Então, nós temos os exaltados, que eram contra o império, ok? E nós temos os moderados, que eram. Então, assim, os exaltados, eles eram uma parte da elite. Os moderados eram a outra parte da elite, ok? Os moderados, eles eram pessoas que queriam ver a queda do Dom Pedro I, certo? Porque daí eles poderiam assumir o trono do jeito que eles quisessem, tá? Tá mais para frente, Paola. Mais um pouquinho. Estou no período regencial. Isso aí. Então, eles poderiam assumir do jeito que eles quisessem, tá? Fazer as suas vontades. Se eles quisessem autonomia, eles iam poder moldar toda a estrutura do Estado para que eles tivessem mais autonomia, mais e mais, ok? Pode passar, Paola. E aí nós temos o Partido Restaurador, ok? Que só vai continuar até a morte do Dom Pedro I. Quando ele morre, o Partido Restaurador acaba e eles vão se juntar aos moderados, porque eram pessoas que tinham ideias ideologicamente ali mais próximas, certo? Então, diante disso, nós vamos ter a formação de uma regência, que é a regência trina provisória, que durou aí pouco tempo. Tá? Essa regência trina provisória daria as bases para a regência trina permanente. A intenção era a regência trina permanente permanecer até a maioridade do Pedro II. Não aconteceu isso, né? Nós sabemos muito bem, certo? Mas a regência trina, né, provisória, ela, por exemplo, anistiou alguns prisioneiros políticos, como vocês estão vendo, certo? E elaborou aí, então, as bases para a próxima regência, que é a regência trina permanente, certo? Quem são as pessoas que participam dessa regência? Uma pessoa do Partido dos Exaltados, uma pessoa do Partido dos Moderados e um militar, ok? O militar, ele poderia ter tendências para um lado ou para o outro? Sim, gente, ele poderia, tá? Mas o militar seria mais assim, uma questão do voto Minerva, certo? Para não pender nem para um lado nem para o outro, tá? A intenção era essa. Ok? Pode passar, Paula. Então, diante disso, nós entramos na regência trina permanente. Tá? E, opa, desculpa aí, gente. A regência trina permanente veio um pouquinho depois, esqueci, foi mal. Não, tá certo isso mesmo, estou perdido nos meus slides. Então, o que nós temos na regência trina permanente? Alguns atos do padre Diogo Antônio Feijó, tá? Que era o ministro da Justiça, e ele vai se destacar, ok? Com a Guarda Nacional, o Código do Processo Civil, como vocês estão vendo aí no slide, certo? Uma regência diferente, né? Então, na regência trina permanente, com o padre, né, Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, algumas coisas foram mudando, certo? Então, se era para ser permanente até a maioridade do Pedro II, ela mudou, né, para eletiva, e agora é uma pessoa apenas, né? Se antes você tem, né, uma assembleia que vai eleger essas pessoas, agora instituição da Assembleia, né? Então agora você tem mais pessoas, não é apenas uma eleição indireta, ok? Você tem a participação das pessoas para eleger o regente uno, tá? E você tem a instituição da Assembleia Provincial, ok? Quem era o presidente da província? É o equivalente ao cargo do governador, ok? Que tem seus poderes. Porém, né, com a regência aqui, ele não pode vetar as decisões da Assembleia. Então, imagine, né, o governador não poder vetar as decisões, né, dos deputados. Essa é essa situação, ok? Os deputados que fazem as leis, né, os vereadores, né? Então, assim, os deputados fazem as leis.
E se o governador não concorda, ele pode vetar, certo? Isso no âmbito municipal, estadual e federal, ok? Porém, com essa instituição, né, do padre Antônio Diogo Feijó, o governador ele não poderia vetar, né, impedir que algumas leis fossem aprovadas. É isso que ele não vai poder fazer, ele vai perder o seu poder de mando, certo? Então, a aristocracia está na mão da Assembleia. Então, se você fosse pensar hoje, ela estaria nas mãos dos deputados, tá bom? Eles poderiam fazer o que eles quisessem. É mais ou menos isso. Por isso que eu estou fazendo comparação com hoje, tá? Pode passar, Paola. E aí, o que nós temos, gente? Como o padre Diogo Antônio Feijó se destacou, certo? Como ministro da Justiça, ele acabou sendo eleito na regência una, certo? Porém, a sua regência não foi tão boa assim, como, né, o seu desenvolvimento aí como ministro da Justiça. O que você tem? Você tem focos de rebeliões pelo país, tá? Como está aí no mapa. Então, nós temos 4 revoltas. E das 4, ele enfrentou 2, não é? Que é a cabanagem, certo? E a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução da Farroupilha, tá? É a mesma coisa. Então, você tem 2 revoltas que ele enfrentou. E ele não conseguiu acabar com esses focos de revoltas, certo? O que a oposição vai fazer? Vai usar isso contra ele. Então, ele acabou não tendo apoio, não é? Nem de um lado, nem de outro, ok? E aí, o que restou para ele? Renunciar ao seu cargo, certo? Então, ele ficou 2 anos apenas como regente, ok? E aí, o que vem essa revolta, né, da cabanagem? Pode passar, Paola. Que aconteceu na região do Pará, né? Então, quem nomeava o presidente da província? O imperador. No caso, né, como o Pedro II é criança, né, será o regente uno que vai nomear, né, o presidente da província. Então, imagine que o presidente do país nomeie os governadores dos estados, ok? E o que acontece? A região do Pará não aceitava, né, os homens que eram nomeados. E o que eles fizeram? Eles se tornaram autônomos por 5 anos. Eles governaram-se, eles se autogovernaram por 5 anos, ok? Eles colocavam pessoas que eles quisessem lá do meio deles. E aí o que acontece? Isso chamou a atenção da França. A França, ô Paola, volta, peraí, não volta não. Vai para frente no próximo mapa, por favor. Ó, se vocês olharem aí nesse mapa, vocês estão vendo aqui o Amapá, o Pará mais embaixo, certo? E vocês estão vendo aqui Rio Araguari e a Guiana Francesa, né? Que é território francês até hoje, ok? O que os franceses fizeram? Eles instalaram um forte ali no Rio Araguari. Qual era a intenção deles, né? Chegar até esse forte e do forte expandir para o Amapá e para o Pará. Então, se eles conseguissem fazer isso, não é? Essa região do país seria de domínio francês, ok? Eles tentaram, né? Por meio desse forte, ok? Mas eles não conseguiram aderir no território. Então, eles ficaram só no território da Guiana ali mesmo, tá? Mas eles tentaram, ok? Não conseguiram. Por quê? Porque depois de um tempo, o Brasil conseguiu expulsá-los das terras brasileiras, certo? Então, aí o domínio volta, vamos dizer assim, né, para a mão dos brasileiros, ok? É isso. Aí, revolta da Farroupilha, uma segunda revolta que aconteceu durante o período do regente Feijó, certo? Essa já durou 10 anos, ok? Era um outro lado do país que também não aceitava os nomeados, ok? Pelo regente Uno aí. Então, o que eles vão fazer, gente? Eles também vão se revoltar para que eles possam também colocar as pessoas deles, certo? Eles nomearem alguém, né? Outra questão, né? Até hoje, nós temos assim, conforme
os votantes dos estados, você tem um número de representantes no Congresso, ok? Isso, né, no século XIX também acontecia. Então, eles reclamavam, né, da pouca representatividade. Se um estado tem pouca representatividade, né, ele consegue menos recursos para o seu povo. Não era diferente no século XIX, ok? Outra questão também que eles, né, eles vão levar isso para a revolta é a questão dos impostos, né, sobre os produtos. Se o produto brasileiro ele acaba sendo caro, abre, né, lugar para os produtos estrangeiros. Eu acho que eu já falei em alguma aula isso, né? Que às vezes você prefere comprar um produto que vem, né, de fora, né, por conta do valor, do que comprar um produto aqui, porque é mais caro aqui. Então, isso vai fazer com que os gaúchos se revoltem, ok? E eles vão, então, lutar aí por 10 anos, certo? Pode ir, Paola. Pode passar. E o que eles vão fazer, né? Vão proclamar a República Rio-Grandense, ok? Então, deixa eu voltar na cabanagem aqui. Ó, a cabanagem, eles se governaram, né, por 5 anos, e a Farroupilha, eles vão, né, se declararem independentes, ok? E vão ter o apoio do governo argentino e do governo uruguaio. Em geografia, vocês vão ver que a região dos Pampas gaúchos, ele se estende até uma parte da Argentina, certo? Então, eles vão ter esse apoio, né, dos argentinos e dos uruguaios, certo? E vão tentar estender esse domínio da Revolução até a região de Santa Catarina, até a província de Santa Catarina, tá? Mas depois de 10 anos, gente, a Revolução, ela é terminada. Mas, ó, levou 10 anos. Então, assim, eles lutaram por muitos anos, certo? Acho que travou lá o da Paola, gente. Mas eu vou passando aqui, ó, tá? Depois disso, pode passar, Paola. Com, então, essas duas revoltas acontecendo, o regente Feijó sem nenhum apoio e ele renuncia, o próximo eleito, né, é o Pedro de Araújo Lima, certo? Que como o país estava enfrentando, né, revoltas, então por isso que o lema era regresso à ordem, ok? Sem nenhum foco de revolta, o governo podendo fazer o seu trabalho, ok? Mas você tem essa instabilidade, né? Porque essas revoltas acabaram, como é que fala? Acabaram incentivando outras, é essa palavra, ok? E aí, o Pedro Araújo, ele além de ter herdado duas revoltas, né, que estavam acontecendo, ele passou por mais duas. Então, ele enfrentou 4 revoltas ao todo, o que para ele foi bem ruim, gente, né? Se do padre Vieira Feijó foi difícil, dele também foi pior, né? Porque ele enfrentou 4 revoltas. E ele também, né, teve dificuldade nessas 4 revoltas, ok? Que foi a Sabinada e a Balaiada. Pode passar aí, Paulo, para nós, né? Então, a Sabinada aconteceu lá na Bahia. E olha aí o que aconteceu, né, para que a Sabinada pudesse existir. O Bento Gonçalves, ele era um dos líderes, né, da Revolução Farroupilha. E onde ele foi preso? Né? Porque olha, ele foi preso, mas a Revolução Farroupilha continuou, gente, ok? Então, ele foi preso e ele conseguiu articular ali com outras pessoas, né, e incentivando, então, que houvesse uma revolução lá, ok? E aí, essa revolução durou, né, 1 ano, 2 anos aí, de 37 a 38, 1837 a 1838. O que acontece? A cabanagem, ela tinha a intenção de voltar a pertencer ao Império. Então, assim, a cabanagem foi lá no Pará. Então, eles ficariam um tempo se governando. Quando o Pedro II fosse coroado, eles, né, deixariam de se governar e deixariam que que o Império os governasse. Ok? Que aí o Pedro II nomeasse um presidente de província e tudo mais, certo? A Sabinada também tinha essa intenção, ok? A Guerra dos Farrapos não tinha essa intenção, tá? A intenção era ficar independente mesmo, ok? E surgir em um novo país, tá? A cabanagem e a Sabinada
né, tinham a intenção de se reintegrar ao país, ok? Pode passar, Paola. Não, para frente. Isso. E a balaiada, que foi no Maranhão, né, também, isso, essa daí, né, também teve aí o seu incentivo por conta das outras revoltas ali, né, no Nordeste, ok? Mas, o que acontece? O futuro Duque de Caxias, né, militar, ele conseguiu, então, reprimir essa guerra, tá? Essa revolução, ok? Ela reuniu aí, como vocês estão vendo, em torno de 2.000 pessoas, ok? Essas revoluções, durante o período das regências, né, foram... eu esqueci a palavra, gente, mas elas foram... enfim, não vou lembrar a palavra. Mas elas fizeram com que os seus regentes, né, não tivessem um bom governo, ok? Porque o que se esperava deles? Que eles conseguissem acabar com esses focos, tá? Com essas rebeliões, e eles não conseguiram, ok? Então, o que nós vamos ter com isso? Ó, pode passar, Paola. Né? Que o governo do Araújo Lima, né, ele também, assim como o do regente Feijó, não trouxe estabilidade para o país, certo? Depositou-se muita coisa neles e eles não conseguiram, ok? Ter um governo diferente, tá? Então, o que você vai ter dos liberais e dos conservadores? Né? Os conservadores são os moderados lá, tá, gente? Os exaltados são os liberais. Então, o que você vai ter desse povo? Né? Uma pressão para que o Dom Pedro II seja coroado, ok? Quem era a maioria no Senado? Era conservadora, certo? Os liberais pressionam, mas são os conservadores que têm que aprovar ou não, ok? E o que é melhor para todos nesse caso? Né? Que a maioridade dele seja aceita. Por quê? Se já houve 4 revoltas em pouco tempo, poderia acontecer mais revoltas, certo? E aí, lembrem-se, né, das duas, né, da cabanagem, a outra que eu esqueci agora, da cabanagem e da sabinada? A cabanagem e a sabinada que tinham a intenção de voltar, né, ao domínio do império. E se com o tempo, né, uma pergunta que eu faço, e se com o passar dos anos, essa ideia mudasse, né, e eles não quisessem mais serem governados pelo império, eles quisessem se tornar independentes, ok? E se houvesse outros focos de resistência, né, no centro-oeste do país, no norte do país, né? Então, para não correr o risco, né, de outras revoltas acontecerem, então era melhor, tanto para os conservadores quanto para os liberais, que o Pedro II fosse coroado, certo? Porque na cabeça deles, a monarquia traria a estabilidade ao país, a monarquia traria a ordem ao país, ok? Essa era a intenção deles, então, certo? Além de garantir, né, os seus privilégios, certo? Porque ele foi criado, né, ele cresceu, né, com regências, certo? Ele não tinha voz, vamos pensar assim, né? Ele, quando criança, ele não tinha voz. Então, ele cresceu diante de um sistema político, ok? E com isso, quando ele estava já maior, né, grande, e ele poderia tomar as decisões, ele seria facilmente influenciado, ok? Então, diante de um sistema que ele cresceu vendo, não seria tão difícil assim, né, ele ser influenciado, ok? Então, em 1840, ele é coroado, né? Pode passar, Paula, que tem o quadro da coroação dele. Em 1840, né, o quadro do Duperré, ok? Ele é coroado, né, imperador do país, certo? E aí nós começamos, né, uma nova fase, né, do país, que é o segundo reinado, ok? O Jean-Baptiste Debré, né, que veio uns anos atrás, né? E ele começou a pintar os quadros, né, do dia a dia, né, dos senhores e tal aqui do país.
o quadro então, da coroação do Dom Pedro II. Tá? E aí nós entramos no segundo reinado. Projeta para nós aí, Paulo, o segundo reinado, por favor. Deixa eu abrir o meu aqui também para ir acompanhando. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês me parem, tá? E né, perguntem, por favor. Ai, não trouxe minha água. Aí, então, ó, o segundo reinado. Então, o que nós vamos ter? Pode passar no primeiro slide. Né? Você tem o Feijó, que governava pelos liberais, e o Araújo Lima pelos conservadores. Né? Então, você teve um governante, né, de cada um dos partidos no poder. Ok? E você vai ver que quando Dom Pedro II, ele, né, agora está eleito, certo? Ele tem o poder de dissolver a a Câmara Legislativa. Por quê, gente? Quando ele vem ao poder, o poder moderador é restaurado, certo? Com as regências, o poder moderador havia caído. E quando o Dom Pedro II agora se torna imperador, o poder moderador volta, né, a estar ativa, ok? E aí, ele dissolve, então, como vocês estão vendo, a Câmara, e vai convocar novas eleições, né? Por que eleições do cacete? Porque eram eleições que houve o uso de violência, tá? Para que você votasse, né, em tal partido, no partido A ou no partido B, certo? Os liberais, né, foram que usaram muito, né, de violência, certo? Para conseguir alguns cargos, né? Mas os conservadores, né, que eram a maioria, eles usavam, né, do poder que eles tinham para demitir, né, os liberais dos seus cargos. Então, diante das eleições, os liberais, então, eles usavam de violência, né, para conseguir serem eleitos. Por isso, eleições do cacete. Então, nós começamos o segundo reinado já, né, com eleições fraudulentas, com violência, né, para poder conseguir seus cargos aí. Pode passar, Paola. Né? E nós temos, então, ó, os dois partidos, né, que para eles, qual era a intenção? Estar perto, né, da corte, estar perto do imperador, ter contato com o imperador, certo? Se aproximar. Para quê? Não só para conseguir, né, alguns direitos para os seus estados, para suas províncias representadas, mas também para conseguir privilégios, né, certo? Cargos. Vocês lembram que com a primeira Constituição, os cargos eles eram nomeados, certo? Então, para você receber né, um título, né, de duque, né, é o imperador que vai dar esse título, certo? Então, para que você tenha todos esses privilégios, você tem que estar perto do imperador, certo? Por isso que é importante eles estarem juntos, tá? Qual que é a posição de São Paulo, da província de São Paulo, diante de tudo isso? Não é? Defender a República, certo? Porque os paulistas, né, achavam que a República resolveria o problema, certo? E que já que as elites elas queriam tanto, né, autonomia, eles viam a República, né, como um estilo, né, um governo que daria essa autonomia a eles, ok? O padre Antônio Feijó, quando ele estava como ministro da Justiça, né, e como regente, ele deu autonomia, certo, para as elites, ok? Alguns de suas decisões dava, né, esses privilégios à elite, certo? Então aí, né, voltando, se a elite ela vai ter autonomia, quando o Dom Pedro, né, fosse coroado imperador, eles não iam querer perder toda a autonomia que eles já tinham conseguido, certo? Por isso era importante estar perto, né, do imperador para poder né, dar os seus conselhos para que o imperador continuasse a dando as autonomias que eles tanto desejavam, ok?
Tá. Então, São Paulo tem essa, né, de defender a República. Tanto que em 1873, 73? Nasce o Partido Republicano, ok? Eles já tinham as suas movimentações, entendeu? Já tinham suas ideologias, já lutavam, mas o partido, ele nasce em 1873. Mas, ó, nós estamos falando aqui de 1840, né, década aqui de 1840, né? Você já vê que já tem pessoas, né, com um novo ideário político, diferente do monárquico, ok? E isso começa aí com a província de São Paulo. Pode passar, Paola. E com o segundo reinado, nós temos o terceiro ciclo econômico, ok? Que no caso é o café. Então, por onde que ele começa? Né? Vocês estão vendo que tem, né, uma corzinha meio roxinha, um lilás, não sei, né? Essa região ali, onde está Taubaté, a cidade ali de Taubaté, essa região, né, que é o noroeste, o noroeste de São Paulo e ali o sul do Rio de Janeiro, é a região do Vale do Paraíba, ok? Então, o café, ele começou por ali, ok? Só que todas as terras, elas foram desgastadas, certo? Então, desgastou-se tudo. E para onde que eles vão? Vão procurar outras regiões, tá? Que tipo de plantação que era? Era o plantation, tá? Lembra da cana-de-açúcar? Né, o plantation, grande extensão de terra, era a mesma coisa, ok? O café numa grande extensão de terra, tá? Então, exauriu-se a terra aqui no Vale do Paraíba, vamos para outros lugares. E aí é onde foi se expandindo, né? Para uma parte de Minas e do Espírito Santo, né? E para o Oeste Paulista, que no caso o Oeste Paulista, né? No século XIX é aqui a região de Campinas, ok? Então, essa terra do Oeste Paulista, ela é um pouco mais propícia, né? A terra vermelha, né? Ou a terra roxa, né? Ela é mais propícia para o café, ok? Então, você tem aí as grandes fazendas de café, você tem as grandes plantações de café, né? E você tem um produto que vai movimentar a economia do país, ok? Porque você vai exportar, por exemplo, para os Estados Unidos, Alemanha, os Países Baixos, que é a região da Holanda, né? E os países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, né? Então você tem aí, né, um público para quem você pode exportar, ok? Qual é a mão de obra usada no começo? A mão de obra escrava, tá? Nós ainda temos escravidão no país, então os escravos aqui vão ser usados, certo? 1840, o tráfico ainda não acabou, ok, gente? Então ainda tem escravo vindo da África para trabalhar nas terras do café agora, certo? Então você tem os barões do café, que são os homens da região ali do Vale do Paraíba, e você tem uma nova elite, uma nova burguesia aparecendo, que são os donos do café da região aqui de São Paulo, certo? Do Oeste Paulista, não é? Que também vão lutar, né, depois de um tempo por conta não, vão aderir também à questão aderir não, gente, eles vão ser contra a República, ok? Mas depois eu falo, lembra eu se eu esquecer, certo? Outra questão que nós temos com o café, né, a questão da exportação, certo? Então, nós temos o Porto de Santos, nós temos portos no Rio de Janeiro, nós temos, né, no Nordeste. Então, lembra do ciclo, né, da cana não, do ouro, né, que movimentou toda a economia do país, né, várias partes do país, que as pessoas saíam, né, do sul ou do norte para trazer mantimento e fazer comércio, né, na região ali das Minas Gerais. Com o café não vai ser diferente. Você vai ter pessoas, né, que vão sair aqui da região onde se planta um café, certo? Para levar até o porto para poder exportar, ok? O problema é que esse transporte era feito, né, por animais. E aí você perde muitos produtos, né? Você perde sacas de café, ok? Porque pode bater numa árvore, rasgar a saca, pode cair a saca, né? A questão do caminho, gente, que eles faziam,
certo? Então, tudo isso influencia, né, no animal, ele pode escorregar, ok? Então, muitas sacas eram perdidas pelo caminho, ok? E você vai ter, então, a questão do investimento dos transportes, no caso, a ferrovia, né? Que aí, que aí ela vai poder melhorar a questão do transporte até o porto, ok? Pode passar, Paola. Antes da ferrovia. Ah, essa parte eu acabei de falar, gente. É que eu esqueci de pedir. Pode passar, Paola. Né? Antes da ferrovia, o que, que nós temos? Como eu falei aí, né, a mão de obra escrava, ok? O que, que acontece, gente, a partir de 1850, né, segunda metade do século XIX? A lei para o tráfico de escravos, agora sim ela vai funcionar, certo? Que vinha desde 1810, ela só vai funcionar agora, né? Então, o que, que acontece? Você não tem mais como trazer escravos da África, certo? O que, que vai estimular, então, aqui dentro do país? O tráfico interno. Antes, né, nós temos aqui a intervenção inglesa quanto ao tráfico ilegal. Como a Inglaterra, depois de ter usado mão de obra escrava a rodo, né, ela vai pressionar outros países para parar com a escravidão, com o tráfico, né, de pessoas, e até isso acontecer, quando 1850 nós paramos de traficar pessoas, né, que é até estranho dizer isso, mas paramos de traficar pessoas, a Inglaterra, ela vai fazer qualquer intervenção que puder quanto ao tráfico ilegal, ok? Se você me perguntar, mas Ingrid, 1850, tá, tem a lei para parar o tráfico. O Brasil realmente parou? Não, né, gente? Nós sabemos que não. Ok? Então você tem o tráfico ilegal. E a Inglaterra, ela então se dá o direito de intervir em qualquer navio que esteja traficando ilegalmente. E aí, qual é esse direito dela? Prender e julgar perante as leis inglesas, né, essas pessoas que estavam traficando, tá, ilegalmente. Ok? Então, ainda houve tráfico ilegal do Brasil? Sim. Em menos quantidade? Sim, mas houve. Ok? E até parar, né, totalmente com o tráfico legal, nós tivemos o estímulo do tráfico interno. Ou seja, escravos de outras regiões que vinham para a região aqui de São Paulo, né? Tanto do Vale do Paraíba quanto para a região do Oeste, né? A região aqui de Campinas. Ok? Alguns senhores não eram tão rígidos, nem tão ruins, tá, gente? Então você vai ter pessoas que vinham para cá para trabalhar nas fazendas de café, porque sabiam, né, que os seus parentes estavam, né, em determinada fazenda ou alguns amigos, ok? Então ele poderia ir para a fazenda, né? Porque o senhor, ele sabia que o senhor não era tão rígido, tão ruim, ou mesmo que o senhor fosse ruim, mas a família dele estivesse lá, ele poderia optar também em ir para lá, ok? Você vai ter um incentivo também, tá? Para vir, né, nordestinos para cá, ok? Então você tem um certo incentivo. É por isso que eu falo que ele pode optar, ok? Alguns não tinham essa opção de, né, eu quero ir para a fazenda do, né, do senhor do café A, porque minha família está lá. Outros não, outros eram obrigados a vir mesmo, ok? Mas alguns tinham essa opção de escolher, ok? Então você tem o tráfico interno, tá? A questão é que, e se o escravo, né, não fosse bom o suficiente para trabalhar nas fazendas de café, ok? Então, ele era bom o suficiente para trabalhar na lavoura de cana, na exploração, né, das pedras preciosas, mas do café eles tiveram esse preconceito, ok? Porque tinha, gente, também essa questão, né, de acabar com a escravidão. E se o escravo, quando, né, acabasse a escravidão, né, agora ele é liberto, será que ele vai continuar trabalhando nas fazendas de café? Então tinha esse questionamento, ok? Então, diante disso, você tem um estímulo para a vinda de estrangeiros, certo? Por isso da imigração. Porque a questão, né, será que o escravo vai ter competência para trabalhar nas nossas lavouras? Né? Então, o estímulo da imigração.
Quem pagava por essa imigração? O nosso governo. Ou você, que é dono de fazenda de café, paga, né, pelo transporte do imigrante para cá. Ok? E aí esse imigrante tem uma dívida com você. Então, enquanto ele não pagar a dívida que ele tem com você, ele não está livre, certo? Então tem essa questão também, ok? Então você tem a vinda de muitos imigrantes italianos, tá? Mas vieram de outros países também, ok, gente? Por quê? Você tem, na segunda metade do século XIX, unificação alemã, unificação italiana, ok? E aí, lembrem-se o seguinte, empréstimo, exatamente, Vitor. Então, o que você tem, né? Lembrem-se, né, que hoje a Alemanha, a Itália é um país, mas eles eram regiões, ok? Então, o que acontece? E cada região tinha o seu governo, tá? Então, quando eles se unificam, você tem uma pessoa que vai governar em tudo. E, gente, até isso entrar no eixo, leva-se um tempo, né? Algumas pessoas são a favor, outras são contra, né? A unificação, mas isso leva-se um tempo para as coisas andarem, certo? Então, diante da situação, né, que estava na Europa, né, você tem esse estímulo de imigrantes para cá. E aí, eles estão vindo de uma situação não tão boa, com a ideia de que aqui o negócio estava bom, não é? Mas aí é bem aquele meme do pica-pau, né? Fui tapeado, sabe aquele meme do pica-pau? É mais ou menos isso, porque quando eles chegam aqui, eles veem que a situação nas terras brasileiras não são tão boas assim, né? Por isso que alguns imigrantes se revoltam, certo? Porque eles estavam vivendo numa situação de quase escravidão, ok? Eles eram estrangeiros, mas viviam quase num sistema de escravidão. O senhor da fazenda poderia se meter na vida pessoal deles. Agora você pensa, se um europeu que já passou por tanta guerra, já passou por Revolução Francesa, já passou por isso, né, por muitas situações, vai chegar aqui no Brasil e vai aceitar isso? Não vai. Então é por isso que você tem muitas revoltas em algumas fazendas, tá? Se vocês assistirem novelas de época, eu acho que é a Terra Nostra, né, que fala um pouco da imigração, você vai ver, é uma novela antiga, tá, gente? Então, acho que vocês eram crianças quando passou a novela. Mas se vocês, né, procurarem alguns pedaços assim, vocês vão ver que você tem muitos imigrantes que se revoltavam contra os seus senhores, né, contra os donos das fazendas, ok? E aí a fazenda, ela tem aquela vendinha onde você pode comprar as coisas, né, os seus alimentos. Então, se você já tem que pagar para o senhor que bancou a sua viagem, né, você também vai ter que pagar pelos produtos que você compra. Então, a sua dívida vai aumentando cada vez mais. Então, a intenção deles era sempre ter as pessoas na palma da mão, certo? Né? E aí, né, na novela mesmo, por exemplo, o que é possível você ver que eles queriam ter a própria terra, né? Para poder plantar, ok? Para poder viver, né? E essa lei de terras, ela vem também em 1850, justamente para proibir que esses estrangeiros consigam comprar terras para eles. Ou seja, o estrangeiro está vindo aqui para trabalhar, tá, das minhas condições, não para ele ter terra, prosperar e ser um concorrente meu, certo? O escravo, se ele conseguir ser liberto, ele também não deve ter condições de comprar sua terra para poder se sustentar, ok? Então, essa lei de terras, ela vem para demarcar territórios, né? Porque antes, quem dava os territórios, quem doava as terras, né, era o governo, e agora você vai poder comprar terras. Então, além de terras, a lei de terras, ela vem para acabar com essa questão de doação de terras e regulamentar as vendas das terras. Então, ela vai demarcar território, né, onde termina a sua fazenda e onde começa a fazenda do seu vizinho, ok? Porque antes não tinha isso, tá? Não tinha esse limite. A minha fazenda poderia chegar, né, entrar nas terras de um de vocês, ok? Então, tem essa questão. A lei de terras, então, ela vai delimitar, certo? E
O estrangeiro, ele só poderia comprar uma terra depois de 3 anos aqui, certo? E também não poderia ter dívida com o seu, né, com a pessoa lá com quem que pagou toda a vinda dele para cá. Então, essa lei de terras era para nossa elite, ok? Para que a elite continuasse no poder com suas terras, poder comprar mais, certo? E as pessoas que viessem para trabalhar continuarem sendo trabalhadores, tá? A questão da lei de terras, o tráfico interno, sim, o tráfico interno. Como você tem agora o estímulo do tráfico interno, gente, e você não tem mais o tráfico externo, você pode usar o dinheiro para investir em outras coisas, ok? E aí nós começamos um momento de desenvolvimento no país, questão de industrialização, sabe? Questão de outros produtos que vão sendo incentivados a serem produzidos, ok? Então, o tráfico interno, ele também vai trazer isso, tá? O dinheiro que eu usaria para comprar escravos e trazê-los da África, eu posso investir na minha fazenda e investir em outras coisas, certo? Ou comprar comprar escravos dentro do país, que daí não vai ser tão caro assim, tá? Em relação ao, né, trazer um escravo da África, seria muito mais caro, tá bom? Então, tem mais essa situação. Pode passar, Paula. Esqueci de trazer minha água. E aí, gente, né, com você não podendo mais comprar escravos africanos, né, e aí você tem o dinheiro para investir em outras coisas, você também precisa de banco, certo? E é aí que entra o Barão de Mauá, o famoso Barão de Mauá, né? Então, ele era dono do banco, que era um banco muito respeitado, que era um banco que tinha, né, suas credenciais, que era um banco que concedia empréstimos, financiamentos, ok? Se você agora vai investir na sua fazenda de café, você pode pedir seu empréstimo aí, né, no Banco do Barão de Mauá, ok? Ele também vai investir em ferrovias, certo? Para quem assistiu o filme Barão de Mauá, vai ver que ele vai fazer empréstimos com bancos ingleses, certo? Para que possa trazer modernização ao país, tá? É um filme interessante, gente, de vocês assistirem, viu? Bem legal. É meio paradão o filme, tá? Vou ser sincera, é meio paradão, mas é bem interessante, ok? Ver, assim, né, toda a trajetória dele, tá? Então, ele vai incentivar, por exemplo, se você, né, ai, gente, não é criação, ai, esqueci a palavra, não é criação. Questão dos barcos, de você, não é criar barcos, gente. Investir em barcos, sabe? Eu esqueci a palavra. É pior que eu não anotei aqui. Não anotei. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa, né, da indústria naval, é isso que eu quero dizer. Né, e você precisa investir nessa questão, né, de barcos para transporte, essas coisas, você vai pedir financiamento lá, certo? A questão de estradas, né, também você vai pedir o financiamento no banco. Então, ele foi muito importante, né, o banco dele também foi muito importante para essa questão de desenvolvimento para o país. Tá? Também foi com ele que se instalou o telégrafo, né? O telégrafo instalação do cabo submarino do telégrafo, certo? Que ligava o Brasil à Europa. E isso é muito importante, porque você coloca o Brasil numa situação de desenvolvimento, em contato com outros países que também são mais desenvolvidos, ok? As notícias vão acontecer mais rápido também, gente, certo? Então, isso para o país é muito bom, ok? Você tem a primeira ferrovia, que é a ferrovia no Rio de Janeiro, tá? Depois você tem a Central do Brasil, que tem o filme Central do Brasil que se passa, né, na estação lá. Então, assim, essas ferrovias, elas são para transporte, né, de carga, certo? E aí você também vai ter um certo investimento nos portos, tá bom?
para poder escoar a produção, receber de uma maneira melhor, tal, escoar a produção. Então, você tem, com o Barão de Mauá, um certo desenvolvimento no país, ok? Por conta do seu banco, tá? Outro desenvolvimento que acaba, meio que sem querer, mas acaba tendo no país, é por conta de algumas tarifas, né? É a tarifa Alves, esqueci o nome, gente. É alguma coisa Alves. E essa tarifa, ela vai proteger os nossos produtos. Então, você tem taxação de porcentagem maior nos produtos estrangeiros, ok? E isso acaba incentivando também a nossa produção aqui, tá? Então, sem querer, nós acabamos, né, produzindo mais coisas por conta... Alves Branco, acho que é isso, é o nome da tarifa, né? Vai incentivar a nossa produção, certo? Isso não é bom, por exemplo, a Inglaterra, não é? Que os seus produtos vinham muito para cá, não é bom para a Inglaterra, ok? Que vai, né, sempre fazer uma certa pressãozinha aí, tá? Então, diante das ferrovias, nós temos o Barão de Mauá, que foi muito importante, ok? E aí, gente, você tem a questão que você pode mandar a sua produção, né, em larga escala, com mais segurança e perdendo o mínimo possível, certo? Pode passar, Paola. Ah, essa eu já falei, peraí, aí, política externa. Então, diante de tudo isso, gente, né, com o país se envolvendo, certo? Com o novo imperador, né, com os partidos, né, aí sempre querendo manter seus privilégios, imigração europeia, né, fim de tráfico, né, de escravos. O que nós temos em relação, então, à política externa, né, durante o reinado, né, de Dom Pedro II? Nós temos, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né, 1864 a 1870, né, qual era o objetivo do Paraguai? Se vocês lembrarem do mapa, e eu, infelizmente, me perdoem, eu esqueci de colocar um mapa aqui, mas o Paraguai não tem saída para o Oceano Atlântico, gente, certo? Então, o que ele podia fazer? Dominar ali o norte da Argentina, né, uma parte das terras brasileiras e as terras uruguaias. E aí ele tem saída, se ele consegue dominar essa região, ele tem saída para o Rio da Prata e para o Oceano Atlântico, ok? Então a intenção dele era dominar tudo isso, tá? Com o Solano Lopes. Solano Lopes, quando ele entra no governo paraguaio, a intenção dele é, então, dominar toda essa região, né, do norte da Argentina, uma parte do Brasil e as terras uruguaias. Vai poder dominar tudo isso aí, tá? Ele tinha poder para isso? Tinha, gente. Por quê? O Paraguai, ele era a segunda economia do nosso continente, perdia apenas para os Estados Unidos. O Paraguai era um país totalmente desenvolvido. Dependia de investimento externo para estimular o seu desenvolvimento, certo? Então, o próprio investimento interno era suficiente para desenvolver o país, ok? Eles tinham alguns recursos para que pudesse desenvolver o país, certo? O exército dele também era numeroso, então eles tinham em torno de mais de 60 mil soldados e uns 14, 15 na reserva. Então, se precisasse chamar esse povo da reserva para enfrentar, né, alguma guerra, eles tinham muitos soldados, certo? Eles tinham um exército muito bom. O Brasil tinha um exército pequeno, ok? Então, se o Brasil fosse enfrentar o Paraguai diretamente, o Brasil sairia perdendo, ok? Mas quem que vai incentivar, né? E quem que vai apoiar o Brasil numa possível guerra? A Inglaterra. A Inglaterra que vai trazer os seus investimentos, ok? E aí, por que nós temos, né, a Guerra do Paraguai? Tem essa disputa ali daquela região, né, do sul, né, a região do Rio da Prata, ok? Você tem um navio brasileiro, né, que os paraguaios sequestram, né, os paraguaios pegam, e aí, por conta disso, o Brasil declara guerra ao Paraguai, ok? Claro, gente, que tem outras questões políticas, ok?
porque você tem brasileiros em terras uruguaias e vice-versa. Né? Você tem a questão de negócios, tá? Comércio, ok? E aí você precisa de um motivo para declarar guerra. E o motivo para declarar a guerra foi esse navio brasileiro que os paraguaios sequestraram, né? E fizeram o seu comandante de refém, ok? Então o Brasil declarou guerra. E aí, junto com o Brasil, o Uruguai e a Argentina entraram nessa guerra, certo? E quem incentivou tudo isso, né? A lutar, a guerrear e incentivo financeiro, a Inglaterra, ok? Qual o outro motivo da Inglaterra incentivar essa guerra, gente? Como o Paraguai, ele era a segunda economia, ele era um grande concorrente da Inglaterra, certo? Se o Paraguai conseguisse, né, continuar seu desenvolvimento e fazer comércio com outros países, os produtos ingleses possivelmente não, iriam diminuir, ok? Então, para a Inglaterra, isso não era interessante, certo? E aí, essa guerra que aconteceu, a Guerra do Paraguai, ela foi, assim, decisiva para a situação do Paraguai até hoje. Porque depois dessa guerra, o Paraguai nunca mais foi o mesmo. Isso, né, demonstra como a situação deles é até hoje, certo? Muitas pessoas morreram. O Paraguai, no começo da guerra, ele teve algumas vitórias, né, em algumas batalhas, ok? E ele sustentou a guerra por, né, 5 anos pelo menos, né? 64 a 70 são 6 anos, né? Mas ele sustentou a guerra aí por 5 anos. Só que nesse tempo, grande parte da sua população morreu. Então, quem sobrou, gente? Mulher, criança, idosos, né? E aí esse povo, né, não vai levar um país ao desenvolvimento de novo, ok? Então, como a baixa, né, foi muito grande no Paraguai, eles nunca mais conseguiram se recuperar, certo? Infelizmente, né, para eles, infelizmente para eles, e para a Inglaterra foi uma situação boa, porque aí eles continuaram trazendo seus produtos para cá, continuaram influenciando nas decisões dos governos aqui, ok? Então eu sempre falo que hoje são os Estados Unidos que intervêm em situações, no século XIX era a Inglaterra, certo? Então, para a Inglaterra, derrotar o Paraguai foi importantíssimo, certo? Mesmo que ela não esteve na guerra diretamente, mas indiretamente ela esteve incentivando e financiando, certo? Então, para o Paraguai foi uma derrota e eles nunca mais se recuperaram, né, diante disso. Pode passar, Paola. Deixa eu respirar, gente. E como eu estava falando para vocês, né, agora quebrou o assunto assim, né? Vocês viram que a imprensa sempre foi importante, né? Assim que ela foi liberada aqui no país, ela sempre foi importante, certo? Ela foi liberada com a vinda da família real, 1810, ok? Porque antes era proibido, né? O Partido Republicano, por exemplo, ele vai usar muito a imprensa, né, para difundir as suas ideologias, ok? Os partidos moderados, né, os conservadores e os liberais também vão usar a imprensa, né, quando lhe convém, ok? E a imprensa, ela também vai usar todos os seus poderes, né, em relação ao imperador, certo? A imprensa não era só, né, para trazer as notícias de fora, né, quando eles conseguiam ter, não era só, né, para difundir os seus pensamentos, por exemplo, no caso do Partido Republicano, mas também para atacar e desmoralizar, certo? Então, você tem aí a imprensa atacando o Dom Pedro II, né? O Dom Pedro I, ele sempre foi retratado mais jovem, né, sério. O Dom Pedro II, ele já foi retratado como um velho, né, que estava sempre alheio, né, à situação do país, ok? Então, as revistas usavam isso para depreciar, né, a figura do imperador. E isso, gente, também faz com que né, a elite, né, na época, também quisesse uma situação diferente, né? Então você tem, ó, a charge do imperador ele caindo, aí pode passar, Paola. Qual que é a próxima? Ele dormindo,
né? Mais um da Revista Ilustrada, né? Olha, Dom Pedro lê e analisa as grandes coisas, certo? Então, ele sempre alheio a tudo que acontecia ao país, né? Ó, Sua Majestade, um efeito de narcótico, né? Que você não está se importando, né? Com tudo que acontece. Pode passar, Paola. Das suas viagens, né? Fizeram aí uma esfinge, né? Uma brincadeirinha aí com a esfinge. Ó, a revista de 1871, gente. Então veja, né, a atuação da imprensa já no século XIX. Imagine se existisse rede social naquela época. Na verdade, a rede social era o jornal, né? Pode passar, Paula. Acho que tem mais um? Tem mais um. Né? Então, o escritor Essa de Queiroz, nesse caso, né? Distante da imagem oficial. Então, retrata ele, né? Mais largadão, assim, né? Com a mala na mão. E o que é a Mursa de papos de tucano saindo pela testa. Então, o jeitão dele, né? Sempre a imprensa sempre retratou de uma maneira bem. Peraí, gente, deixa eu ver esse carro passar. Pronto, passou. Então, sempre retratou, né, de uma maneira bem mais desleixada, certo? Então, pode passar, Paola. Então, diante de toda essa situação, né, um monarca que surge, que chegou ao trono por meio de um golpe, né, para que a situação do país pudesse, né, melhorar. Revoltas que aconteceram, né, tráfico de escravo, né, que foi proibido. E aí você pode investir seu dinheiro em outras coisas. A questão do país, né, tentando se industrializar, ok? Dívida com a Inglaterra, essa dependência com a Inglaterra, guerra, né, do Paraguai. Então, assim, toda essa situação, né, que o país foi vivendo, nós vemos que a monarquia aí caminha para o fim. Por quê, gente? Você tem aí, como eu falei, o Partido Republicano que né, vai difundir as suas ideias, certo? Embora você tenha lá os conservadores e os liberais, né, que querem, né, todos os seus privilégios, tudo mais, você tem os republicanos que acham que a república é a tábua de salvação, vamos usar essa palavra, né? Você tem leis que começam a surgir para ir diminuindo aos poucos a questão da escravidão, né, até chegar na escravidão totalmente, ok? Em vez de acabar com a escravidão logo, não, foram aos poucos, né? Então você tem aí a lei do ventre livre, né, que a partir de 1871, as crianças que nascessem, elas nasceriam livres, certo? A lei dos sexagenários, em 1885, que a partir dos 60 anos, né, se você é um escravo e tem 60 anos, você também está livre, ok? Porém, tem algumas questões, gente. Você tem seus 60 anos, né? Só que você ainda tem que ficar mais uns 2 ou 3 anos ainda para depois ser liberto de novo, né? Liberto totalmente. Assim. Então, não é você fez 60 e está livre, ainda vai levar uns 2, 3 anos para você se libertar de vez, ok? E por último, você tem aí a abolição da escravidão. Então, todas essas situações vão caminhando, né, para que a monarquia acabe. Né? E aí também é uma questão do jornal retratar, né, o imperador daquela maneira, certo? Por ele não agir de maneira diferente para que as coisas não aconteçam desse jeito, certo? Então é como se ele também não estivesse se importando, ok? Por isso que a gente fala isso. Né? E aí você tem a abolição em 1888, certo? Que nós sabemos que ao invés também de ter uma certa política para, né, acolher esses escravos, né, desculpa, esses ex-escravos, não houve. Né? Acabou a escravidão e pronto. E esse povo vai fazer o quê? Vai viver aonde? Não é? Então, por um lado, é bom ter acabado a escravidão? Sim, é. Mas por outro, e como que vai ser a vida deles daí em diante? Né? Não houve, né, um projeto para isso. Por isso, né, o surgimento das favelas com a República, certo?
E já que a monarquia, né, está chegando ao fim, já que a monarquia está vendo, né, os seus dias sendo contados, já que a monarquia não consegue, né, modificar a situação, né, e focos, né, de algumas rebeliões, de algumas revoltas, né, estão acontecendo, então, em 1889, né, nós temos a proclamação da República. E aí sim nós temos uma mudança no estilo de governo. Né? Deixamos de ser monarquia e é para sermos república, ok? Claro que a nossa situação não vai mudar tão rápido assim, não é? Mesmo tendo sendo um estilo de governo diferente, as coisas ainda vão demorar muito para mudar, ok? Então nós temos surgimento de favelas, nós temos eleições ainda indiretas, ok? Algumas nós nos tornamos república, mas nós trazemos ainda algumas coisas da época da monarquia, ok? Por isso que leva um tempo até se recuperar não, né? Até as coisas irem mudando, ok? E aí nós terminamos então a parte, né? A questão monárquica, né? Nós vimos aí, então os ciclos econômicos. Vimos aí a questão né, de um país monárquico, independente e monárquico, e agora nós entramos numa nova fase, né? Deixa eu ver que elas são. Uma nova fase política do país, ok? Deixa eu respirar, porque eu falei muito rápido. E é isso. Alguma pergunta, pessoal? Ok, Nelly, beleza. Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou muito bem explicada, que eu falei muito rápido? Sim? Não? Gente? Tranquilo. Sobre a escravidão. Fala, Mary, sobre a escravidão. Fala ou escreve, o que você achar melhor. O que em relação à escravidão? É isso que eu estou perguntando. O Congo, ele influenciou ela no Brasil? Como assim o Congo? Como assim o Congo, Meli? Explica a sua pergunta direito. Assim, explica direito assim. Detalhe a sua pergunta. É isso que eu estou querendo dizer. Desculpa. Eu acho que se o Congo influenciou a questão. Eles vendiam escravos para Portugal. Sim. O Congo fica bem no centro da África ali, gente. No centro não, mas fica bem na região central da África. Que aí fica fácil de vocês visualizarem. Tá, aí sim, eles vendiam para Portugal, vendiam para outros lugares também, inclusive para o Brasil. Se o caso deles venderem escravos para o Brasil se incentivou, é isso? Eu não. Deixa eu abrir o chat. Ah, sim, se o caso assim da venda dos escravos para cá, pelo fato dos escravos já serem escravos. Você fala serem escravos lá na região deles mesmo, Meli? Ah, tá. Lá eles já, eles já tinham essa questão de escravidão, gente, tá? Não, não era algo novo para eles, né? A questão de ser escravo, ok? Na África inteira, não, gente, ok? Não na África inteira, mas em alguns lugares isso já era uma, não é que era comum, mas fazia parte, né, do regime deles, certo? Portugal já, como a Amélie perguntou aqui, ó, já falou, eles vendiam escravos para Portugal. Então, assim, Portugal já fazia comércio, não é? Para as terras portuguesas. Então, sim, no caso, o Congo acabou influenciando, sim, de um certo modo, sim. Porque eles tinham pessoas para. Olha, é até feio falar essa frase, mas eles tinham pessoas para vender para outros lugares, para que a escravidão continuasse em outros lugares. Eu acho, não só o Congo que influenciou, mas né, em outros lugares que a África,
que foram pegos, né, pessoas para trazer para cá, também acabaram influenciando. De certa forma, acabaram influenciando. Né? E se a pessoa ela não era escrava lá, né, no seu país, ela poderia ser sequestrada mesmo, raptada, e aí esses intermediários, eles faziam comércio com os portugueses. Imagine aqui, nós temos, hoje não, né? Mas na época da escravidão, nós tínhamos a figura do feitor, né? Que vigiava os escravos nas fazendas, né? Vocês já assistiram um filme de época ou novela de época, vocês vão lembrar da figura do feitor, né? Que fica ali, né? Brigando às vezes com o escravo, né? Para trabalhar mais, tal. Então era como se fosse essa pessoa, né? Nas terras africanas que pegava o africano e vendia para o português. E aí o português trazia para as terras brasileiras ou para outros lugares do mundo. É essa a sua dúvida, Meli? Respondi? Meli? Enquanto ela responde, gente, mais alguma dúvida? Aqui, beleza. Então, mais alguma dúvida, gente? Vocês podem perguntar. Ó, vieram para o Brasil, vieram para Portugal, né? Lembrando também que foram levados para os Estados Unidos, né? Geralmente o sul dos Estados Unidos, tá? Não vou entrar em aula dos Estados Unidos, mas o sul dos Estados Unidos, com as plantações de algodão, as grandes fazendas de algodão, ok? Então a presença de escravos, né, no sul dos Estados Unidos era grande. Mais alguém? Por enquanto, não. Beleza, Levi. Gente, então é isso. Os cangaceiros foi nessa época também, começo do século XX, os cangaceiros. É o mais famoso deles aí é o trio do Virgulino, né? O trio do Virgulino, não, o grupo do Virgulino. Tá? Mas aí eles já foram no começo do século XX, tá no Nordeste. Mas eram pessoas que lutavam também por uma situação um pouco melhor, né? E aderiam, né, faziam serviço, né, lutavam por quem pagasse mais, ok? Não era bem uma espécie de Robin Hood que tira dos ricos para dar para os pobres, mas aquele que pagasse mais, eles, né, faziam as coisas, faziam o serviço e aí levavam para o seu bando, ok? Lembrem-se do o Alto da Compadecida, né? Lembra lá da figura do cangaceiro, né, que foi lá fazer justiça na cidade, que foi roubar das pessoas, ia roubar das pessoas, ok? Mas se alguém pagasse, né, para ele fazer um serviço, ele fazia. Se alguém pagasse, então se você, né, quer que o cangaceiro faça um serviço, você vai dar um preço, você vai pagar um valor. Se a outra pessoa oferecer mais, ele vai fazer o serviço que a outra pessoa quer, ok? Então tem essa questão também, quem pagasse mais levava o serviço do cangaceiro, ok? Mais perguntas? Beleza. Não, gente. A origem dos bandeirantes tem o mesmo caminho. Peraí, a origem dos bandeirantes tem o mesmo caminho. Quase, não era? Peraí, a origem dos bandeirantes tem o mesmo caminho. Qual o caminho, Levi? Tá, mas a origem tem o mesmo, tem de contrato de serviço, sim. Porque você tem os bandeirantes, as bandeiras de monções, acho que é monções que fala, que é essa questão do serviço, né, de contrato, né, de venda, essas coisas, né, e você tem os bandeirantes da questão de exploração, né, de e ascensão social, isso, né, de exploração, de prender índios, ok? Então, sim,
Mas pera, a mesma origem dos cangaceiros, é isso? Agora que eu tô entendendo o negócio. Ah, tá, eu acho que é, né? Se não for, você fala. Porque foi isso que eu entendi, que os bandeirantes têm mesma origem dos cangaceiros, assim. Isso, ah, tá. Sim. É, eles só não ascendiam socialmente do objetivo, tá? Eles só não ascendiam socialmente, mas tinham essa questão, sim, né? De trabalhar para alguém, sim. Né? Ou quando eles descobriam as jazidas, eles não queriam reportar a coroa, então eles queriam explorar a jazida. Mas sim, também tem essa questão de contrato de serviço, sim, nessa mesma origem. Isso aí. Tanto de exploração quanto de fazer comércio, né? Que são as de acho que é monções, se eu não tô falando o nome errado. Entendi. Mais alguma questão? É estranho, gente, não ver vocês e eu também não me ver ali. Gente, então, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. O som tá melhor para vocês? Ficou bom o som e ficou boa a imagem? Tá, beleza. Porque aí então, muito melhor. Nossa, que bom, gente. Porque aí é o seguinte: o computador que eu estou usando não tem câmera, tá? É computador mesmo, não é notebook, né? E não tem nem webcam. Vamos providenciar uma webcam. Quando eu tiver a webcam, fica diferente. Mas por enquanto, então fica assim: eu vou usando esse computador sem a câmera e a Paola vai projetando, né, os slides para vocês. Que bom que está dando certo, que os problemas tecnológicos vão sendo resolvidos, tá? Aí qualquer coisa também vocês vão falando, tá, gente? Que precisa melhorar a tecnologia aí, belezinha? O David já entrou, deve ser.